Eu sou a Renata, faixa preta da equipe. Eu sou faixa preta há 4 anos. Tem a nossa faixa preta Poli também. Poleng me chamou para puxar esse treinão em prol do Outubro Rosa. E ninguém melhor para falar de Outubro Rosa do que a Poli, que teve o câncer de mama. E eu vou deixar as palavras para ela. Ela vai se apresentar, vai falar o que ela passou. Enfim, Poli. Boa noite, meninas. Eu acho que todo mundo me conhece, mas eu não sei se todo mundo sabe de fato a minha história. A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é assim, o rastreio do câncer, a gente sempre tá poupando o seio, né? A gente mesmo, a partir dos 40 anos. Que a gente tem que estar sempre fazendo rastreio com os médicos e tudo. Mas quando eu descobri, eu era abaixo dos 40. Então quem é abaixo dos 40, tipo assim, fique atento de como que tá, se tá tendo algum movimento diferente no corpo, que eu acho que assim, ainda mais a gente aqui que é atleta, a gente tem que estar sempre entendendo o nosso corpo. Não só por conta do seio, por uma doença, mas o corpo em geral. A gente compete, a gente tem que perder peso, a gente tem que saber como se alimentar melhor. Então a gente tem que entender o corpo como um todo. Não é pra ninguém ficar doido de qualquer nódulo que tenha no peito, achar que é uma doença, que também dependendo do período menstrual, o peito da gente dá alguns nódulos, algumas coisas. Mas se aquilo estiver persistindo, a gente procura um médico. Com 33 anos, eu descobri esse nódulo no peito. Eu vinha treinando, foi até na minha última luta do UFC, eu ainda estava sentindo algumas dores, eu estava sentindo um nódulo e eu palpava, e toda vez que tocava, não só de pancada, eu falava, não, mas ela troca porrada. Não, às vezes no chão, no jiu-jitsu, em algum momento eu sempre estava sentindo uma dor. E aquilo estava vindo me incomodando. Mas como a gente é atleta, a gente acaba deixando isso para depois. É porque eu tomei uma pancada e vai prolongando. Eu tava com a minha última luta do contrato, então tava um batalhão de informações na minha cabeça que eu não dei importância pro que estava acontecendo com o meu corpo. E isso é um erro meu. E assim, por mais que eu tenha cometido esse erro, graças a Deus, quando eu descobri, ainda descobri recente, sabe? Então, quando a gente descobre recente, a chance de uma boa recuperação é certo. Igual, graças a Deus, eu tô aqui podendo estar aqui com vocês falando. Por mais que tudo que eu passei foi muito difícil, enfim, inúmeras coisas de dificuldades que eu tive durante o tratamento, que não só eu, que todas as mulheres têm, mas assim, eu tô podendo estar aqui hoje falando com vocês. Então a gente não pode certas coisas da vida procrastinar. Então a gente tem que dar devida atenção para esse movimento diferente do nosso corpo. Eu acabei acabando o contrato com o UFC, aí ficou mais aquele batalhão de informações na minha cabeça, né? Porque é um sonho que todo mundo tem, quando você acaba perdendo aquilo. E eu doida pra lutar novamente, assinei uma luta com Invicta, fiz uma luta com Invicta, e durante a recuperação do peso, eu não conseguia recuperar o peso. Eu ganhei 3 quilos, se eu não me engano, quase que a minha bermuda nem cabia, estava caindo. E não sei se faz sentido, tá, gente? Mas assim, a gente não tem como saber, mas parece que tudo vai te entregando certas coisas e às vezes a gente não vai percebendo. E assim, eu tava com o nódulo incomodando, como eu falei pra você, já tinha um tempo. Quando eu fui na mastologista, ela falou assim, não pode. 99% que não é, mas assim, eu não posso te dar o diagnóstico fechado por conta que eu preciso do exame, pra mim ver certo dentro, como tá e tudo. E foi aonde eu fiz a ressonância e saiu que tinha indicação para fazer uma biópsia, que é um exame um pouco mais invasivo, né? Foi no dia do meu aniversário, foi 15 de dezembro. E acho que foi o aniversário mais difícil para mim, assim, a passar, né? Que é um exame um pouco invasivo. E daí eu fiz esse exame, né? E só ia sair o resultado dia 1º de janeiro. E aí, onde tudo veio, esclareceu e mostrou pra mim que de fato era o câncer e que eu teria que tratar. E eu falo que a luta eu fiz encontrar o câncer e a luta fez eu ser forte pra lidar com ele. A primeira coisa que eu perguntava aos médicos, quanto tempo que demoraria, sabe? Quanto tempo de químio, quanto tempo de rádio, quanto tempo de cirurgia, quanto tempo de intervalo de uma químio para outra. Meu tempo inteiro é fazer contas para saber, sim, de fato, quando eu voltaria a treinar. E quando tudo foi acontecendo, né? A primeira coisa que eu fiz foi cirurgia, onde eu fiz a mastectomia total. Eu vi que nada estava no meu controle. Não é igual a gente fala assim, planejo uma luta, eu tenho que fazer 3 treinos, o máximo que vai acontecer ou eu me lesionar ou eu tô cansada pro próximo treino. Mas não estava no meu comando. A luta trouxe essa, vamos dizer assim, essa facilidade de conviver com as dificuldades, sabe? Porque a gente que tá no tatame aqui, a gente sabe que
treina, se dedica, vai pra uma competição, perde ou ganha, mas ganha no sufoco ou quase é finalizada, sabe que a gente tem altos e baixos o tempo inteiro. E durante o tratamento foi tudo assim. Teve momentos que foram muito difíceis, que, assim, eu chorava com uma dificuldade gigante, assim, de dar continuidade, sabe, de não estar aguentando, mas eu tive uma base muito forte por trás de mim, sabe? A minha esposa foi uma base muito forte pra mim, a Xanda também estava sempre com a gente, sabe, nos tratamentos e tudo, então foi uma rede de apoio muito importante. Ter pessoas que estavam acolhendo naqueles momentos difíceis. Porque o pouco tempo que eu acho que pessoas conviveram comigo, quando eu conseguia vir aqui, que eu treinava um pouco e tal, eu sempre queria mostrar para as pessoas que eu estava me dando o meu melhor, sabe? E não me dando o meu melhor só para mim. Eu queria dar para as pessoas também, porque ninguém merece, às vezes, eu ser grossa ou estar com uma cara fechada, porque uma dificuldade que eu tô passando na minha vida. Porque se eu parar aqui e perguntar quem não tá passando uma dificuldade aqui, não tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Tirando as crianças, né? E não precisa tirar o frango pra almoçar. Então eu acho que o que eu tenho pra trazer pra vocês, com essa experiência de tudo, sabe? Que, cara, momentos difíceis na nossa vida, eles vão acontecer. E assim, a gente tem que lidar com ele da melhor maneira possível, sabe? Que a gente entregue o nosso melhor pra gente. Aquele momento vai passar, uma hora vai passar, e você vai tirar grandes coisas dele. Você vai ficar mais evoluído, você vai ter uma cabeça muito mais aberta, você vai ter outros caminhos na vida que às vezes você não pode ser que você não tenha enxergado ainda. O que mais que eu posso falar? São tantas coisas. Ainda não tá sendo fácil, tá, gente? Depois de tudo que eu voltei a treinar, eu ainda tô tendo algumas lesões, que ainda tá sendo difícil. Muita gente me pergunta se eu vou voltar a lutar ainda. Quero muito. Eu tenho muita coisa aqui dentro ainda pra mostrar nos octógonos, nos tatames, sabe? Eu falo que não só para representar o Brasil lá fora, mas para representar as mulheres, representar nós todas aqui em Nova União, para representar hoje em dia as mulheres com câncer, levantar todas as bandeiras possíveis lá fora. E assim, eu quero estar pronta para isso. Cara, o processo foi longo. Ainda, vamos falar assim, não do tratamento, porque ainda tem vindo, né, o processo. Mas a faixa preta é uma das conquistas mais bacanas que eu tive, assim, logo depois do tratamento, sabe? Que eu não esperava. E eu sempre me dediquei muito ao jiu-jitsu, assim. Por mais que eu tenha muita dificuldade, todo mundo sabe que eu só faço força. Só não faz força quem não tem. Preparação física. Foi duro, foi difícil. Mas eu acho que foi uma das conquistas que eu mais fiquei realizadas, assim, logo depois. É muito inspirador ouvir a Poli contando a história dela. E depois que eu soube da história dela, me inspirou também a encarar as minhas dificuldades de uma maneira diferente, mais positiva. Criei coragem para competir depois que ela falou comigo e foi o meu primeiro título na CBJJ, depois dessa conversa dela, que contribuiu muito para me inspirar também. Então, Outubro Rosa é sobre o câncer de mama, mas também sobre o empoderamento feminino, sobre a união das meninas e como uma apoia a outra aqui no CT, na Nova União como um todo. E isso ajuda também a gente ir mais longe junto. Eu acho que o mês de outubro é uma data muito importante porque é o mês que tem mais conscientização sobre o câncer de mama e acaba sendo um mês que traz muito essa atenção para as mulheres. Então, a gente pode aproveitar e falar de outras coisas também. Então, o empoderamento no geral, né? As mulheres aprender jiu-jitsu, aprender uma arte marcial, se defender, é muito importante. É um mês que, além dessa conscientização do câncer de mama, a gente também pode falar sobre violência. E é aquilo, não tem mês certo para isso, né? É algo que pode ser falado a qualquer momento, o tempo inteiro, mas acaba sendo uma data aí crucial para chamar essa atenção para a mulherada.